segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, então tente aí prestar bastante atenção nas palavras que o apóstolo escreveu. Assim diz a Escritura: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com toda a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos conduza na exposição da Tua Palavra, que a Tua Palavra nos alimente, nos desafie, nos exorte, nos console, nos erga, ó Deus, no poder da graça do Senhor. Que nesta manhã sejamos de fato impactados, não apenas pela história do apóstolo, mas aquilo que ele deixou para nós escrito, como, ó Deus, escritura inspirada, inerrante, que fala ao nosso coração. Assim, ó Deus, colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos: aplica esta palavra aos nossos corações para a glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem um amigo meu que ele gosta de falar algo que é muito importante para qualquer um de nós. Esse amigo, inclusive, está aqui hoje. O nome dele é Brian Brown, está bem ali. Brian gosta de dizer assim: não basta começar bem, você precisa terminar bem. Vou repetir: não basta começar bem, você precisa terminar bem. E esse é um grande desafio para nós, porque nós temos visto ao longo dos tempos gente que começou bem, caminhou bem, foi instrumento nas mãos de Deus, de repente terminar mal. E nós temos esse desafio de nos mantermos firmes no Senhor. Esses dias, por exemplo,
muitos de nós que já fomos abençoados por tudo que Filipe Yancey escreveu, produziu, o ministério dele, ficamos chocados ao saber do seu envolvimento em um escândalo. Mas ele, ou eu, ou você, qualquer um de nós, temos esse desafio de nos mantermos firmes no Senhor e, se necessário, sermos repreendidos pela graça para que haja arrependimento, quebrantamento e mudança de vida. Agora, poucas pessoas tiveram uma palavra direta do Senhor sobre como seria o seu fim. Uma dessas poucas pessoas foi o apóstolo Pedro. Porém, nós temos um desafio. Jesus, lá em João capítulo 21, versos 18 e 19, diz que Pedro glorificaria o nome dele através da sua morte. Só que nós não temos o registro bíblico de como Pedro morreu. Será que de fato o fim de Pedro glorificou o Senhor? Bom, sabemos que se Jesus assim disse, assim de fato aconteceu. Mas como foi o fim da vida de Pedro? Eu vou deixar você aí curioso, caso você ainda não conheça o fim da história da vida dele. No final eu prometo que eu vou historiar isso para você. Mas o texto que nós acabamos de ler está nos capítulos finais da vida do apóstolo, no finalzinho. Essa carta foi escrita provavelmente no ano 63 ou 64, na época em que já havia muita perseguição contra a igreja. Como você pôde observar, inclusive no início do capítulo, ele próprio diz que essa é a segunda carta que ele estava escrevendo. 1 Pedro, que está na Bíblia antes de 2 Pedro, foi escrita para as igrejas da Ásia Menor, atualmente a região da Turquia, e agora Pedro escreve essa segunda carta. Qual é a diferença básica entre as duas? Na primeira carta, ele está exortando aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão passando por grandes dificuldades, a permanecerem firmes em meio ao sofrimento e não desfalecerem da fé. Ao contrário, em meio ao sofrimento, crescerem e amadurecerem em Cristo. Aparentemente, não há um intervalo muito grande entre a primeira e a segunda carta, intervalo de tempo. Mas a segunda carta tem uma ênfase um pouquinho diferente. Pedro aqui, inclusive, já escreve tendo consciência de que em breve ele morreria. Se você ler o capítulo 1 e o 2, você vai ver esse tom de despedida. Ele, por exemplo, diz que ele está para sair daquele tabernáculo. Ele usa a figura do tabernáculo para se referir ao seu corpo. Ele morreria, ele seria entregue em sacrifício ao Senhor. Ele tinha consciência disso. E a grande preocupação do coração de Pedro, aqui, ao escrever a segunda carta, é porque não haviam ameaças apenas externas. Não era apenas o império que se levantava contra a igreja. Haviam ameaças internas. E as ameaças internas tinham a ver com os falsos mestres, homens que estavam deturpando as Escrituras. Ou seja, não há nada novo debaixo do céu. As lutas da igreja com o falso ensino aconteceram desde a época apostólica. E havia ali um grande desafio. Pense bem, Pedro já está com essa consciência que ele seria martirizado. São as últimas palavras que ele está entregando para a igreja. E ele está vendo um grande império, poderoso, como ameaça externa se levantando contra o povo de Deus, mas vendo também a fé de muitos se abalando por causa dos falsos mestres que estavam surgindo dentro da igreja. E aí a gente agora, nessa manhã, a gente acabou de ler o último capítulo dessa segunda epístola. Então nós acabamos de ler as últimas palavras de Pedro para o povo de Deus, nesse ambiente em que ele tinha consciência que não permaneceria fisicamente e ao mesmo tempo vendo tantos desafios. E nessa porção que nós lemos, como você pode observar, há algumas questões específicas do falso ensino que ele está aqui rebatendo. E ele chama então os crentes daquela época, como nós também somos chamados nesta manhã pelas palavras que ele registrou nessa epístola, a
3 perspectivas em torno do reino de Deus que aquelas pessoas não deveriam perder. E é interessante que dentro dessas perspectivas, a primeira, que ele gasta mais tempo aqui escrevendo no capítulo 3, era um dos grandes problemas em termos de falso ensino que estava acontecendo naqueles dias que Pedro ainda estava vivo. E ele ensina que não perca a perspectiva da vinda do reino. O reino de Deus está vindo. E ele gasta aqui vários versículos falando da segunda vinda. Porque qual era o falso ensino que estava assolando aquelas igrejas? Uma visão que a gente pode chamar, inclusive hoje, contemporaneamente, de hipergraça. Uma ideia que a graça de Deus justifica tudo. E que as pessoas poderiam, então, agir da maneira que quisessem, viver da maneira que desejassem, já que a graça de Deus salva e perdoa os nossos pecados. Isso era uma distorção. E dentro desse ambiente de distorção, você pode viver do jeito que você quiser, porque na visão daqueles falsos mestres, o ensino de que Deus um dia julgará todas as coisas não era correto. E, portanto, a ideia de uma segunda vinda de Jesus também não era correta. Eles diziam que aquilo tinha sido uma invenção dos apóstolos. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo: eu estou trabalhando a mente de vocês, coração de vocês, para que vocês não entrem nesse falso ensino. E aí ele diz, os falsos mestres estão dizendo, está vendo? O mundo continua sendo mundo, nada mudou. Isso é sinal, então, de que não vem juízo, não vem a ira do Senhor, não vem o dia do Senhor. E aí o apóstolo, então, aqui, conclama a igreja a fugir desse perigo e dessa perspectiva de que eles poderiam viver para eles mesmos do jeito que quisessem, inclusive se ancorando numa falsa segurança ao distorcerem o ensino da graça de Deus. E ele começa então a lembrar que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, que ele então, a partir da água e na água, com a sua palavra, trouxe todas as coisas à existência, mas que pelo mesmo elemento água, ele destruiu o povo, quando o povo, lá no Velho Testamento, no dilúvio, entendia também que poderia viver exatamente dessa maneira, de uma maneira imoral, para si mesmo, esquecendo-se de Deus, da ira de Deus, do juízo de Deus. E aí Pedro diz, quando eles menos esperavam, veio destruição sobre a terra. E aí ele diz, e ele ainda não trouxe o seu filho na sua segunda vinda, quando ele julgará todas as coisas, porque ele é longânimo, e ele tem gente para salvar, ele tem gente para alcançar, e a obra dele irá se cumprir. Meus amados irmãos, Pedro aqui diz, vocês precisam viver na perspectiva da vinda do reino. O reino de Deus está por vir. Então ele lembra esses elementos tão importantes da visão, da cosmovisão de um cristão. Nós temos consciência de onde viemos, porque sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós temos consciência por que somos como somos, porque temos também ciência, consciência do que o pecado gerou sobre os homens, sobre a humanidade, mas nós também temos consciência e a experiência com esse Deus da redenção, que mandou o seu Filho Jesus Cristo, e que então no tempo que era devido, ele enviou o Filho, esse Filho morreu e ressuscitou, trazendo salvação sobre a humanidade, mas nós não podemos perder a perspectiva de que nós estamos num intervalo, cuja consumação desse tempo está chegando, e Cristo está vindo. Quando a gente vive nessa perspectiva, algumas coisas deixam de nos assustar. Você já viu como que a gente tem vivido, não é, desde o ano passado, um período de tantas transformações na geopolítica, não é?
Todos os dias os jornais trazem fenômenos novos, conflitos novos, possíveis novas guerras, eventos que têm mudado fortemente o mundo à nossa volta. E talvez a gente corra o risco de sermos levados a uma perspectiva como se tudo fosse apenas caótico. Mas quando nós somos recordados pelo apóstolo, que tem consciência, inclusive, que dentro de pouquíssimo tempo seria martirizado, que nós estamos debaixo de um plano, e que nesse plano, Deus trará a consumação de todas as coisas, onde povos e nações, bem como todas as pessoas, estarão diante do seu tribunal. Aí, meus amados irmãos, nós temos a consciência de que isso nos move para frente. Nisso está a nossa esperança. A nossa perspectiva de futuro não é apenas o que vai acontecer no ano 2026, por exemplo, mas é a realidade de que Deus governa a história e que a segunda vinda de Jesus está por vir, e que isso deve nortear a nossa vida hoje, o nosso temor, a nossa esperança, a nossa perspectiva futura, porque Deus está governando a história. A história não está entregue a si mesma, aos desígnios humanos dos poderosos. A história está debaixo do governo de Deus. E nós estamos em parte dessa história, e Cristo ainda não veio, porque ainda nem todos aqueles que devem ser alcançados pela graça do Senhor foram alcançados. Mas se você pertence ao Senhor Jesus, você precisa viver sempre na perspectiva da vinda do reino de Deus. Então, do verso 3 ao verso 13, Pedro faz essa defesa, e com eloquência, com um coração cheio de convicção, ele nos chama a ter essa perspectiva da vinda do reino. Alguém já escreveu: viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Essa deve ser a perspectiva do nosso coração. Mas há também uma outra perspectiva que ele nos chama. Não apenas esta visão de que o reino de Deus está vindo. A promessa da segunda vinda ainda não se concretizou, porque Deus sabe o tempo e a época que isso acontecerá. Mas nós devemos viver debaixo dessa perspectiva. Mas não apenas essa lá na frente. Ele nos chama a viver a vida no reino. Por exemplo, no verso 14, ele diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas. Que coisas? Ele havia falado especificamente sobre a segunda vinda de Jesus. Então, enquanto isso não acontece, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. À medida que nós vivemos a expectativa da vinda, nós precisamos ser lembrados de que nós já somos do reino. É interessante que na primeira carta ele usa alguns termos sobre aquele povo. Ele escreve essas duas cartas para gentios, ou seja, não judeus que haviam se convertido. Mas ele usa uma linguagem como o povo do Velho Testamento. Ele chama, por exemplo, esses crentes que estão passando por tantas lutas, tantas tribulações, de os dispersos, as pessoas que estavam na diáspora, ou seja, aqueles que não estão na sua terra, mas que têm consciência de onde é a sua terra. Também ele chama de exilados. E ao usar essa linguagem, usar esses termos, inclusive muito ligados ao povo judeu, e nesse sentido ele está conectando: olha, vocês não são judeus, mas vocês são o novo Israel de Deus. A preocupação deles é que aqueles irmãos, a preocupação dele é que aqueles irmãos entendessem com toda clareza: vocês vivem neste mundo, mas vocês não pertencem a este mundo. Vocês são cidadãos desta terra, mas acima desta terra, você é um cidadão do reino de Deus. Uma perspectiva que traz ao nosso coração um compromisso agora com o reino.
que nos leva então a pensar nossas escolhas, nosso padrão de vida, aquilo que de fato deve nos nortear. Então, à medida que a gente tem essa perspectiva do reino que vem, que está por vir, que irá consumar em todas as coisas, transformando todas as realidades, nós precisamos nos lembrar, mas eu já sou um cidadão do reino. Hoje, a minha vida está centrada em Cristo, Ele como meu Senhor e meu Salvador. Eu já não pertenço mais a este mundo, apesar de exercer essa cidadania do reino aqui na terra. É por isso, meus amados irmãos, que determinadas questões têm a ver com o povo de Deus. Hoje nós vimos aqui o testemunho daquilo que tem movido o coração do nosso irmão Marcelo. Por que nós vamos nos interessar, investir em crianças, por exemplo, que estão lá na África, para que elas cresçam, tenham possibilidades de vida? Porque nós temos um princípio de justiça, um princípio de misericórdia. Há elementos que devem marcar a nossa vida agora, porque o reino já está em nós e o reino de Deus atua no mundo através de nós. Essa consciência que o mundo é cheio de injustiça, que o mundo é um mundo caído, mas que o reino de Deus já está presente e que os nossos valores, aquilo que norteia a nossa vida, é aquilo que o reino de Deus demanda de nós. Daí nossas escolhas, nossas prioridades nascem desta vida no reino. Enquanto a gente aguarda a vinda plena de todas as coisas, a consumação dos séculos, a vinda do Senhor, nós já vivemos como pertencentes a esse reino enquanto estamos nesse mundo. Esse é o grande apelo do apóstolo. Vivam para o Senhor. E aí ele faz um terceiro apelo, que é uma terceira perspectiva. O reino está por vir, o juízo de Deus virá, o Senhor julgará todas as coisas. Não considere o tempo de Deus demorado. O tempo de Deus não é o seu tempo. A maneira que Deus lida com a história não é a maneira com que você consegue compreender e entender. Viva agora no reino, mas esse também precisa ser um movimento em que haja crescimento. Não é algo simplesmente estático, é algo que nos chama a nos movermos nesse crescimento que o reino de Deus promove em nós. Por isso, no verso 17, ele mais uma vez apela para o perigo daqueles que estão induzindo o povo de Deus ao erro. Ele diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que têm princípios, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Mas aí ele faz esse apelo ao crescimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Há um movimento do reino em nós e através de nós. Isso nos chama a crescermos. A vida cristã não deve ser marcada pelo retrocesso e nem pela paralisia. É o que Pedro está dizendo. Então vocês precisam se firmar na palavra. Vocês precisam voltar o coração para a palavra, diz ele. Ele diz, inclusive, os falsos mestres estão distorcendo as sagradas escrituras. E ele diz assim, estão distorcendo as escrituras que o apóstolo Paulo escreveu. O que Pedro está reconhecendo aqui? A autoridade bíblica do Novo Testamento. Ele diz que o que Paulo escreve é escritura como aquilo que os profetas do Velho Testamento haviam escrito. E ele então chama a igreja e diz, vocês precisam se firmar nessa verdade. Cuidado com aquilo que tem sido distorcido da palavra, diz ele. Mas vocês precisam avançar, vocês precisam crescer. Nós temos tentado despertar essa consciência na igreja. Nós somos um povo que precisamos buscar na graça do Senhor um movimento em que possamos avançar. E crescer na graça e conhecimento de Deus
acima de tudo, é crescer no nosso relacionamento com Ele. A palavra conhecer, ontem eu estava compartilhando isso numa reunião do conselho, é uma palavra que tem um significado na Bíblia, às vezes diferente do que tem na nossa cultura. Conhecimento para nós, muitas vezes, é aquilo que atinge basicamente o nosso intelecto. Nós temos uma visão de conhecimento como basicamente informação. Mas a palavra de Deus nos apresenta o termo conhecimento como algo muito mais profundo. Você veja, por exemplo, que a palavra conhecer no Velho Testamento era a mesma palavra para coabitar, ter uma relação íntima. Porque conhecer, quando a Bíblia diz assim, cresçam na graça e no conhecimento, conhecer é você de fato ir para uma dimensão muito mais profunda do que apenas ter mais informações. Por isso também que o texto que nós temos feito esse chamamento de crescimento integral para a vida da igreja, Efésios capítulo 4, ali a Escritura nos diz que a gente precisa crescer em tudo, na verdade, em amor, tendo Jesus como cabeça. Só verdade, no sentido de informação, gera fariseus. Gera fariseus. Tem gente que conhece muito de Bíblia, mas não cresceu em amor. Se torna legalista, se torna duro, se torna intransigente. Mas também a gente crescer no amor e não crescer na verdade faz com que nós comecemos a ter tolerância com o intolerável, a aceitar o inaceitável, e sem perceber, de um modo muito sutil, nós corremos o risco de nos tornar moralmente quebrados à luz da vontade de Deus. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Como foi o fim da vida de Pedro? Como eu disse, nós não temos essa narração nas Escrituras, mas alguns historiadores lá dos primeiros séculos registraram como Pedro morreu. Entre eles, o grande Eusébio. E através, então, da igreja primitiva, de outros escritos, de outros documentos, nós somos informados que Pedro foi morto, também crucificado, pouco depois de escrever essa carta. E quando ele foi levado para a crucificação, ele disse: não me crucifiquem como o Senhor Jesus foi crucificado, me crucifiquem de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Alguns documentos dizem que a mulher dele foi morta um dia antes, e que quando ela estava sendo levada também para a crucificação, no período de Nero, ele disse: não esqueça do seu Senhor. A visão de que o Senhor está no controle, a visão de que a vida pertence a Ele, a perspectiva de que nele, até a morte, é um movimento na história do crente que o leva a um salto de crescimento, porque quando o crente morre, Catecismo de Heidelberg, eu gosto muito dessa definição, o que é a morte para um cristão? E o catecismo diz, é uma porta. A morte para o cristão é apenas uma porta que abre a entrada para todas as promessas ainda não alcançadas por ele. Pedro negou Jesus lá atrás por medo. Pedro glorificou Jesus na sua própria morte, ao se tornar um mártir da fé cristã. Aquele homem que um dia teve um encontro com Jesus, em que Jesus disse: tu és Simão, mas agora você será Cefas, você será Pedro. Aquele homem que viu Jesus fazer aquele milagre dos peixes, e naquele dia então ele falou: você, Pedro, agora vai ser um pescador de homens. Aquele homem que viveu experiências às vezes tão
aparentemente conflitantes, como, por exemplo, começar a andar sobre o mar, indo na direção de Jesus, mas dentro de alguns instantes começar a afundar por causa do seu receio e gritar: socorre-me, mestre! Aquele homem que começou daquela forma, que teve seus erros e falhas, ele terminou bem. Ele terminou glorificando o Senhor até o último momento da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos nesta manhã nos lembrarmos dessas três perspectivas para que nós possamos nos movimentar a partir delas. A vinda do Senhor está vindo. Olhando para o futuro, a vinda do reino. Nunca se esquecendo, a história está no controle das mãos do nosso Deus. A perspectiva da presença do reino. Eu já sou parte desse reino porque eu estou em Cristo. O reino de Deus já está em mim. Mas também o desejo de crescer no reino, conhecendo cada vez mais a graça e conhecendo cada vez mais o próprio Senhor Jesus a quem nós servimos. Que Pedro continue sendo um homem que inspire você, que encoraje você, quando você lembrar também das suas falhas, dos seus momentos de erro, de fracasso, para que você seja erguido pela graça, porque Deus ergue Pedros, Deus levanta Pedros, e aquele que começa uma boa obra, ele pode completá-la até o fim, de um modo glorioso. Que Deus te abençoe. Amém?